Olá, aqui é o Elmo e você é bem-vindo neste canal Minutos com Jesus. E aqui nós sempre tratamos de temas interessantes sobre os últimos dias, os últimos acontecimentos e também temas relacionados às profecias bíblicas, como esse agora que nós vamos tratar, que é sinais da volta de Jesus ou sinais dos fins dos tempos, onde descreve os acontecimentos que vão culminar com a segunda vinda de Jesus para buscar a sua igreja. E igreja aqui não é templo, igreja aqui é o corpo de Cristo, a sua noiva, e Jesus é a cabeça, né? Assim diz a Bíblia. E eu vou ler aqui então Mateus 24 para vocês a partir do versículo 3, quando os apóstolos questionaram Jesus sobre as coisas, né? E que sinal haveria. Então Jesus disse para eles: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda, Senhor, e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. E olhai, mas não vos assusteis, porque é mistério, ou é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E aqui ele diz princípio de dores de parto, né? Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, uns e outros se aborrecerão. E surgirão ainda muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Isso aqui é o 14. Mas vocês podem ler a partir do 15 até o versículo 39, que todo ele se refere ao tempo do fim aí. Vocês podem conferir à vontade, tanto no Mateus 24, quanto no Marcos 13 e no Lucas 21. Então, meus amigos, aqui a gente nota que muitas coisas aqui, principalmente dessa segunda parte, está acontecendo, né? Falsos profetas, iniquidade de monte, o amor se esfriando sobre a face da terra, as pessoas, né? Muitos escândalos, traição, aborrecimento, meu Deus. Só Jesus aqui mesmo para nos livrar desses tormentos todos. E ainda ele diz que os seus servos, ou aqueles que seguem a Jesus, os seus discípulos, seriam atormentados, seriam mortos. Como está acontecendo hoje, né, em alguns países totalitários, que a gente sabe é uma meia dúzia deles, né, mas isso é mais comum, mas tem uma lista enorme de países que perseguem os cristãos. Isto é sinal da volta de Jesus. Então eu vou apresentar para vocês aqui alguns esclarecimentos, alguns detalhes sobre esses eventos todos, né? Mas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, 17 a 21, diz assim: E nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo da terra. Na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, também chamado de dia terrível, o terrível dia do Senhor, né? Isso para os condenados, claro. E todo aquele que invocar o meu nome será salvo, ou o nome do Senhor será salvo. Então a Bíblia ela nos revela vários sinais que indicam, né, que o fim dos tempos está muito próximo. Na verdade, a realidade nos indica, nos confirma o que a Bíblia
as profecias que estão citadas na Bíblia, tanto por Jesus quanto pelos profetas. E muitos desses sinais já se manifestam hoje, conforme eu disse, né? Vamos ver então quais são? Primeiro, guerras. Nós temos guerras assim significantes desde o século XIX. E no século XX, muitas guerras se intensificaram. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, onde milhões e milhões de pessoas foram sacrificadas por conta dessas guerras, né? E toda guerra ela tem um objetivo, principalmente objetivo econômico, de quem? Daqueles que conduzem o mundo, né? Que são os chamados coronéis do mundo aí, ou as principais nações, ou principais famílias que dominam o mundo. E nós temos aí como número 2 falsos mestres e falsos cristos. Nós temos vários nomes aí, nem vale citar, né? Mas já veio Jesus Cristo homem, já faleceu, e temos aqui também no Brasil falsos cristos, falsos profetas. Então, isso aí é muito interessante a gente estar observando as profecias que eles, ou as profetadas que eles publicam e não acontecem, né? Mas aqui em Atos, como eu li, nós vamos ver que muitos profetizarão, né, naqueles dias. Mas aqueles que receberem o Espírito, né, do Senhor para profetizar. E a gente conhece. Hoje nós estamos vendo aí muitos profetas e profetisas profetizando e essas profecias se confirmando sobre a face da terra, sobre tudo, né? Sobre todos esses eventos, inclusive políticos, sociais. Aí um outro tema interessante é que é o abandono da fé, né? A gente vê muitos cristãos abandonando a fé, conforme está lá em Timóteo, né? Timóteo previu isso, né? O Paulo, né, escrevendo a Timóteo. A palavra de Deus nos diz que algumas pessoas abandonarão a fé porque seguirão a ensinamentos de espíritos malignos, enganadores. Tem tantos por aí, né, que a gente nota. E por isso devemos nos manter firmes no que a Bíblia nos ensina. Um outro ponto são os desastres naturais. Este, mais do que todos eles, é mais frequente, né? Fogo, queimadas, terremotos, furacões. Na questão de terremotos, a gente tem uma multiplicação do volume, né? Agora nós temos uma média de eventos significativos, uns 50 por ano, enquanto que lá no século passado eram uns 10. Começou com 5 por ano, veio para 10, fechou o século com 20 por ano, e agora nós estamos com 40, 50 por ano, significativo, né? Não aquelas ameaças, aqueles que têm índice baixo na escala Richter. Então nós vamos vendo tudo isso aí, né? Com relação à fome, por exemplo, nós temos hoje, com esta pandemia, já vai chegar a 1 bilhão de pessoas que estão em situação de fome extrema, mas nós temos mais ou menos 2 bilhões de pessoas em situação de desnutrição. Das quase 8 bilhões que nós temos no planeta, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas nesse estado, né, de fome. Então, Jesus lembrou que quando começarem a suceder essas coisas, né, nós deveríamos exultar, ou devemos exultar e erguer a nossa cabeça, porque a nossa redenção, a redenção dos cristãos, está próxima. Tá? Em Lucas 21, 28. Em termos de pestes, a gente vê tantas mortes por aí, né? Mas eu vou me concentrar um pouquinho aqui na questão ainda dos eventos catastróficos, eventos naturais, né? Seguramente nós temos aqui, registrados desde o século XII, XV, XVII, milhões e milhões de pessoas. Teve um evento na China em 1556 que morreram 800 mil pessoas. Em 1737, em Calcutá, na Índia, 200 mil pessoas morreram. Em 1920, na China, mais 180 mil. No Japão, em Kyoto, em 1923, 143 mil. E agora, mais recente, vamos falar
E na China, em 1976, teve 650 mil pessoas, né, que morreram por conta de um terremoto. E aqui nós temos 250 mil na Indonésia em 2004, esse é mais recente, é um tsunami que aconteceu lá, nós acompanhamos muito de perto. E para não ficar longo, eu vou só citar aqui mais recente, né? Houve em 2005 também outro no Japão, e em 2005 também no México, no Afeganistão, no Paquistão. Então, esses são os eventos mais recentes. Furacões bastante, principalmente nos Estados Unidos, né? E já vamos então para a má conduta do ser humano, que é o que nós vimos, né? Que é um se relacionando mal com o outro, tendo comportamento né? que, que desagrada a Deus. No caso aqui, Mateus 24:12 e 1 Timóteo, 2 Timóteo também diz, né, que nos últimos dias o comportamento mal do ser humano vai piorar, né? É pior ver hoje em dia que a humanidade que a maldade das pessoas, né, parece estar se agravando. Então há um conflito generalizado pela vida acelerada que o ser humano está tocando, né? Isso é muito ruim, né? E as pessoas perdem a noção do bom senso. E Paulo também registrou o esforço pela paz, que eu citei agora recentemente no vídeo do Nezara Gesara. Você pode conferir lá, mas em 1 Tessalonicenses 5:3 afirma que haverá um falso sentimento de paz e segurança, né, proposto pelo anticristo na sua manifestação, que durará um período de 3 anos e meio. Depois virá o período da desolação, o período realmente de sofrimento e de guerra, ou seja, de perseguição do anticristo, perseguindo mais ainda os santos, né, que estarão sobre a terra. Alguns creem que a igreja será arrebatada antes dessa grande tribulação, né? São os pré-tribulacionistas. No item 8 aqui são a morte de cristãos, que eu já citei, né? Isso está acontecendo já há alguns anos e está se intensificando. Nós sabemos que uma média de 100 mil cristãos são mortos por ano por perseguição. E por último aqui eu quero citar sobre a pregação do Evangelho, né? Jesus diz que esse Evangelho, o Evangelho do Reino, que ele estava já trazendo, né, como boas novas, seria pregado ao mundo todo. E hoje nós vemos o alcance, né, do Evangelho no mundo todo, como diz lá em Mateus 24:14. E essas boas novas têm sido anunciadas em todos os continentes, até nos países fechados, né? De alguma forma tem sido levado e tem igrejas funcionando, ou seja, reuniões acontecendo, né, nesses países e muitos cristãos sendo salvos. Então esses são os fatos que nós citamos. Muita agitação no mar também podemos acrescentar, muitos sinais no céu aparecendo, como foi agora detectado pela ressonância Schumann, que é essa pulsação da Terra que está mudando de frequência, né? Que eu também citei no outro vídeo aí, que é a ressonância Schumann. Mas, de qualquer forma, nós sabemos que os sinais estão se intensificando, a coisa está ficando complicada, né, para a humanidade sobre a Terra, e especialmente para os cristãos. E uma coisa bem patente também é a apostasia, né, que muitas pessoas se afastando da fé, mas, por outro lado, também aquelas que estavam com a fé fraca ou não acreditam no que está proposto por Jesus, não acredito naquilo que está proposto na Bíblia, né? Em todas as profecias que nós temos citadas, que nós conhecemos, que faz parte da vinda de Jesus, ou seja, da redenção proposta, né, para a humanidade. Muitos zombadores a gente vê por aí também, né? Principalmente em eventos de carnavais. Na mídia tem zombadores, né, de Jesus, de Deus. Por aí a gente fica até triste por conta de ler isso, né, e tomar conhecimento. Mas a cada dia que passa, Jesus nos disse que era para que nós levantássemos a nossa cabeça, porque a redenção estaria próxima. E nós cremos nisso, porque Jesus está voltando mesmo. Ele tem falado com muitos de seus servos mais íntimos, né?
e para avisar a humanidade, porque ele também diz que nada, nenhuma atitude ficaria em oculto, né, da parte de Deus. E então eu deixo aqui uma mensagem final para você. Se você não conhece Jesus, se você quer conhecer Jesus, procure uma igreja, um pastor, uma igreja séria, não aquelas que você já ouviu que foi citada na mídia, né, que faz isso, aquilo, que não agrada a Deus. Então você pode se relacionar, né, com a igreja através de uma dessas denominações que são bem referenciadas. E aqui eu posso dizer para vocês que todos aqueles que receberem o Senhor e que queiram no seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos dele. Está lá em João 1,12. E também em Romanos 10,9 diz que todo aquele que confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e que crer de coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque você está crendo no sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário para a remissão dos pecados. Portanto, né, prepare-se, porque Jesus está voltando. E ele vai arrebatar a sua igreja, e o arrebatamento é iminente, segundo a própria Bíblia. E eu quero finalizar aqui lembrando a ti, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá João 14,6. Ele vive e reina para sempre. Se você gostou dessa mensagem, olha, compartilhe com alguém que você ama e você vai ver que vai ser muito benéfico, né? Assim como foi bom para você. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.